Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos mais uma vez. Estejam aqui sempre conosco para a gente debater essas questões do autismo e trazer para toda a família, para todo mundo, para todos os amigos, para toda a sociedade essas informações, como sempre digo. Lembrem-se do Triplo C, compartilhe, comente e curta os nossos vídeos, distribua o máximo que você puder. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Pensei. A incompreensão dos autistas. São muito mal compreendidos. Às vezes por informações equivocadas. Às vezes por achismo. Achismo é sempre complicado, né? Não existe ciência de achismo, inclusive. Então eu acho que talvez, parece que essas questões a gente, vez ou outra, a gente se socorre disso porque a gente não tem outros elementos no dia a dia, né? Mas mexer com o cérebro não pode achar, né? E essa incompreensão são todos nós. Todos nós. Às vezes a gente tem boa vontade, mas por falta de técnica a gente comete alguns equívocos. Cometer equívocos é natural, eu cometo equívocos, né? Ainda dou um outro suporte exagerado a meu filho. Cometo equívocos, mas não vivo para cometê-los, vivo para retirá-los, né? Então, o entendimento de cada um dos nossos vídeos aí, ou de qualquer pessoa que traga informação séria, é de extrema importância. Você precisa entender o bater, o chorar, o irritar-se, o jogar, a falta de freio. Porque é muito conveniente, às vezes, você rir de algumas situações em que o autista, vamos colocar o autista, geralmente a gente faz isso com os típicos também, né? Mas vamos falar do autista. Ele não tem filtros ainda, vamos supor que ele não conseguiu adquirir uma parte dessas questões sociais, de ter filtro, de não falar tudo o que pensa, etc. E às vezes a gente acha bonitinho. É muito conveniente, porque o que ele falou, por ser criança, é engraçado. Mas se ele bater em você, não. Então, eu não compreendi nenhuma das duas coisas, né? A criança não deu bom dia. Fulano deu bom dia a você, dê bom dia a ela. Oxe, é feio não dar bom dia. Foi ensinado a ele dar bom dia, com função, não só para ele parecer educadinho, né? Uma boneca, um boneco. Ele sabe o que é feio e bonito, socialmente falando, ou você falou, jogou essa informação para ele processar, confundiu ele só por causa da outra pessoa. Uma satisfação social. Você é aquele pai dirigente. Então você reclamou com seu filho que não deu bom dia, que não pediu licença. Pare, rapaz, isso não é assim, não é. Tá errado. Ensinou certo e errado? Você compreende, nós compreendemos que aquele cérebro, ele vê o mundo diferente, ele age diferente. Ele não tem certos freios, motores ou não, né? Ele não consegue se segurar nessas situações, com raiva ou feliz. Tá feliz, pula, vai quebrar esse sofá. Se pular de felicidade e quebra no sofá, é falta de freio, né? Nós já explicamos isso aqui. Mas tudo bem. Você não nasceu para levar tapa de ninguém. Se ele bater em você, você vai chamar a atenção dele, chamar para conversar, como faria com uma criança típica. E vai passar 1 minuto e 30 explicando a ele que aquilo está errado. Isso é falta de compreensão.
você não está compreendendo, você não está realmente acolhendo, você não está ajudando com a quantidade de informações que você está jogando ali. Então, eu recebi um vídeo de um amigo que eu já citei aqui e ontem, eu acho que foi ontem, antes de ontem, teve um dia que ele me mandou um outro vídeo em que a pessoa que está cuidando do autista apanha, né? E nós sabemos que o indivíduo tem que ser tratado com sua individualidade. Típicos ou atípicos. Eu já lecionei em faculdade e os alunos não são iguais. Nem os que têm maior dificuldade, nem os que têm maior facilidade. Nem deles é igual. As respostas das provas são diferentes. Erros diferentes, acertos diferentes. Dada a subjetividade das questões, mesmo em questões objetivas, há visões diferentes. Se você for ouvir a justificativa das respostas. Então, as pessoas também são, dentro de sua individualidade, ele tem que ser tratado com tal individualidade. Você não dá a mesma resposta para dois filhos diferentes, típicos. Atípicos também. Então, há uma questão nesse ele até colocou, esse meu amigo colocou, é muito amor, né? Porque no primeiro que eu vi, a mãe, acho que, não sei se é a mãe ou é um AT, tem um vídeo meu que fala aí sobre ser pais ou terapeutas, ou fazer as duas coisas, né? Há grandes professores meus, doutores na área, me disseram que os pais podem ser terapeutas. E eu acredito nisso, né? Basta estudar e se certificar. Tem que estudar, para não ficar achando, né? E essas pessoas vão saber tratar dessas individualidades. Então, no primeiro, ela está de frente com a criança, ele bate nela. Ele tem um transtorno, né, no espectro, e ele está num nível em que a tristeza, a frustração, qualquer coisa, ele não, o cérebro dele, eu já falei tanto nisso, eu acho que vocês já estão cansados, esse cérebro reptiliano, o impulso, o bater, o morder, o gritar, ele é fortemente presente em todos nós. Só que nós temos um desenvolvimento aqui que freia, que equilibra essas questões. Alguém bate no meu carro, me xinga e, né, o que é que acontece nessas horas? Imprevisibilidades às vezes. Você pode bater boca, ir para as vias de fato na pancada, chamar a polícia e ir embora. Né? A variabilidade de coisas que um ser típico é capaz de fazer. Isso acontece. E com um ser atípico, cujo desenvolvimento cerebral ainda está acontecendo para que essas coisas, essas conexões, esses freios, essas regulações, esse pensamento de eu não vou fazer isso, que seja substituído por outra coisa mais funcional. Um consegue mais rápido do que o outro. Quando você começa a compreender isso, você entende que aquela pessoa que está levando aquelas lapadas porque disse à criança que daquela vez não podia, sim, tem que impor. Não quer dizer, gente, né, é bom falar isso, não quer dizer que, já que ele é assim, ele tem que deixar fazer. Não é isso. Você tem que compreender para bem tratar da maneira correta. E tratar da maneira correta não é dizer sim. Em algumas vezes você vai dizer sim para uma coisa que ele quer, para uma coisa que gosta. Em outras coisas não é conveniente.
Ou você não vai permanecer no lugar, ou vai dizer que não e vai pagar o preço de estar ali naquele lugar daquela forma, sem se sentir envergonhado. Nem fazer a criança passar vergonha explicando coisas que ela não sabe. Que às vezes nem você sabe. Né? Nós não sabemos muita coisa. Então, tem eu acho que eu já mencionei isso aqui. Eu disse, até onde aquele autismo e até onde é da personalidade dele. Ah, essa criança ela é muito danada. Ela não para. Tá violentazinha, você vai ver. É porque tá dando muita corda. Tem a personalidade daquele ser, daquele espírito, é claro. Tem um autismo ali, tá tudo entrelaçado. É uma pessoa só. Não é uma parte. O braço esquerdo do autista e o braço direito da personalidade. Esse é da personalidade. Esse bate forte porque o bicho é ruim. Esse não, esse daqui ele bate porque é o braço do autismo. Então ele bate porque não encontrou outra solução de comunicar-se que ele está com raiva daquilo. Não existe. Né? O que é que acontece? Se ele não tem as habilidades ainda para se controlar, para diminuir, para colocar menos força, para chorar em intensidade menor, para falar mais baixo, ele fala muito alto, ele simplesmente fala. O fala alto já é uma questão, às vezes, de prosódia. Ele não tem um equilíbrio daquilo, do mesmo jeito que ele não tem de quando vai apertar as coisas, de quando vai passar entre as pessoas derrubando tudo. Ele só age. Não é a intenção, né, de fazer aquilo. Então, veja bem, então, se ele, enquanto autista, não tem esses freios, a parte que vem de personalidade, que às vezes é mais expressiva, também não vai encontrar esse freio. É o mesmo cérebro. São os mesmos nervos. São as mesmas vias de entrada e de resposta para o ambiente. O ambiente me mostra. O ambiente me cerca, entra em contato comigo e eu dou uma resposta. Por personalidade ou por autismo, é a mesma coisa. Quando ele for aprendendo as habilidades que ele for substituindo, isso vai melhorando. Mas tem que ter paciência e persistência. Então, ele vai falar alto, ele vai bater, ele vai se irritar, ele não vai gostar da música que você gosta, ele está concentrado e quer silêncio, ele quer fazer um barulho muito alto, mas que para ele é muito tranquilo, o seu barulho menor é mais irritante, ele vai se frustrar, ele vai sentir tristeza, ele vai chorar do nada. Isso acontece. Na análise do comportamento, né, na análise do comportamento, tem uma coisa que se diz delineamento do sujeito único. O que é isso? Nós vamos sempre analisar a individualidade, a particularidade do sujeito. E a evolução dele para com ele mesmo, enquanto ele como comparativo. A gente não pega o quadro dos típicos, né? Como vocês sabem, vocês veem aí nas minhas qualificações, uma das minhas pós-graduações, além da aba, é em desenvolvimento infantil. Nós temos um desenvolvimento esperado, né, dos típicos, que quando a gente pega os típicos, vai correr para colocar eles ali, e eles estão, mesmo quando você vai colocar aqui, nessa qualificação, tem uns que estão no limite mínimo e tem outros que estão no limite máximo. Em vários comportamentos. Vários, mas nas mais diversas áreas. Em todas as áreas humanas. Então,
Então, nós não podemos pegar os seres típicos e simplesmente querer que eles estejam dentro desses patamares em todas essas divisões de comportamento social humano. Certo? É uma busca, individual. Ele tem que evoluir para ele não se frustrar, principalmente se for adolescente, para ele não se frustrar com as próprias metas. Você não pode fazer essa comparação. Você não pode comparar filhos típicos que você tem, o seu de 8 com o seu de 11. Ah, seu irmão não gostava de estudar, não. Ainda bem que você gosta. Que coisa absurda, isso é triste. Então, não dá para fazer comparações. Ele deveria estar assim, deveria estar assim, deveria estar assim. Não no sentido científico. No desejo, ok? Eu gostaria, seria bom que ele estivesse. Você tem planos de metas. Vamos lá, ensinar essa habilidade, ele vai conseguir isso, vai conseguir, desafia, dá passos atrás, começa de novo. É assim que a coisa funciona. E ele vai evoluindo. Mas não vai evoluindo a rodo como você gostaria. Como eu falei no vídeo aí, você não pode querer que seu autista seja típico, não é? Então, ele tem um contexto individual. Ele tem uma individualidade. Então, isso tem que ser respeitado. Então, a gente se qualifica justamente para ajudar os nossos pequenos. Então, é necessário compreender. É necessário compreender aquela criança que está se jogando no chão porque queria tal coisa, você não julgar. Né? E principalmente quem está ali cuidando, quando você diz, olha, você pode isso, isso e isso. Esse agora não pode. Não pode por isso e por isso. Espera. Você tem que proteger a criança, se ela for da cara de se bater, para ela não se machucar. Né? Vai fazer bloqueios. E eu estou falando só do bater. Pode ser tristeza. Ela vai sentar num canto e chorar. Tenha muito cuidado nesse momento, para não estimular demais, não falar demais. Você tem que estar ali. Depois, aí você lembra, só, isso não pode por isso, por isso. Depois isso aqui pode, ó. Uma coisa que gosta, que traga uma recompensa positiva para aquele cérebro. Ok, gente? Vou me encerrar por aqui para não ficar muito longo, ok? Abraço em todos, tudo de bom, muita paz, muito obrigado. Valeu.